E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos começar a nossa parte de inscrição e circunscrição de sólidos, tá? Essa parte, galera, é uma parte muito extensa. O que a gente vai ver hoje, tá, é só inscrição e circunscrição de alguns sólidos em esferas, tá? Mas existe inscrição e circunscrição de sólidos de qualquer tipo. Por exemplo, inscrição dentro de cubos, né? Inscrição dentro de cilindros. Então, hoje a gente vai ver só dentro das esferas, tá bom? Então, nossa primeira inscrição aí e circunscrição que nós vamos ver é em relação ao cubo, tá? Olha só, no caso aqui, o primeiro caso que a gente vai ver é a circunscrição, né, do cubo circunscrito na esfera, ou a esfera inscrita no cubo. Galera, nesse caso aqui, nós vamos relacionar a aresta de um com o raio do outro, tá? Sempre isso. A gente vai ver a aresta de um cara com o raio do outro, né? Sempre o raio da esfera, é claro. Aqui, né, quando o cubo está circunscrito à esfera, fica fácil de perceber que a aresta da esfera, do cubo, né, é o diâmetro da esfera. Tá vendo aqui, ó? Né, isso aqui é esse lado aqui que vale A, tá? Então, o diâmetro da esfera é a aresta do cubo, ou seja, a aresta do cubo é o dobro do raio. Muito tranquilinho, né? No caso do cubo inscrito à esfera, é o contrário, né? Nós temos o cubo dentro da esfera, tá? Qual vai ser nossa relação aí, galera? O diâmetro da esfera, tá? Ou seja, o dobro do raio, né, da esfera, vai ser igual à aresta do cubo. Lembra como que era a aresta do cubo? Aresta não, desculpa, a diagonal do cubo, né? Lembra como que a gente calculava a diagonal do cubo? A diagonal do cubo era a aresta vezes a raiz de 3, né? Então, o dobro do raio vai ser igual a essa diagonal. O dobro do raio vai ser igual a aresta vezes a raiz de 3. Passo, né, o 2 para lá, tal, para a gente deixar a aresta sozinho. A gente chega na aresta igual a 2r raiz de 3 sobre 3. Tá? O que a gente pode perceber, galera, né, que vocês devem estar se perguntando, nós já vimos aí vários sólidos. Esfera, cilindro, pirâmide, né, tetaedro. Nós vimos vários caras. E ficou assim, caraca, são muitas formas para decorar. E realmente são, tá? Mas olha só, nesses dois casos aqui, pelo menos, do cubo, né, inscrito ou circunscrito, a gente não precisa decorar as fórmulas. Se a gente, né, pensar nos conceitos, a gente consegue chegar nelas rapidamente, tá vendo? Esse daqui, no olho, a gente consegue perceber. Essa daqui tem que fazer uma continha, mas mesmo assim a gente ainda consegue chegar nela, tá? Então não precisa ficar decorando isso se a gente conseguir entender como que a gente chega lá. Vamos ver um exemplo de exercício aí, ó. Calcule o volume de um cubo inscrito em uma esfera de raio igual a centímetros. Então, o cubo está dentro da esfera, tá? Nós vimos aí, né, galera, que o raio ele vai ser igual a A raiz de 3 sobre 2, né? No nosso caso aí, a gente deixou a aresta sozinho, né? Passou o 2 para lá e o raiz de 3 para cá. Aí ficou 2A raiz de 3 sobre 3, né? Então, aqui ele só deixou o raio sozinho. O raio a gente tem, vale 6. A gente quer saber a aresta, né? Passo o 2 para lá multiplicando, vai dar 12. Passo o raiz de 3 para lá dividindo, vai ficar 12 raiz de 3 sobre 3 quando a gente racionalizar. Que vai dar uma aresta de 4 raiz de 3. Ele quer o volume do cubo, né? A gente sabe que o volume de um cubo é a aresta ao cubo. Então vai ser 4 raiz de 3 ao cubo. 4 ao cubo 64 e a raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a raiz de 9, que é 3, vezes a raiz de 3 vai dar 3 raiz de 3. Então a gente vai ter um volume aí de 192 raiz de 3 centímetros cúbicos. Ok? Então, galera, vamos ver agora o caso do tetraedro regular circunscrito à esfera. Tá? Então, nós temos aqui um tetraedro, né, que ele está circunscrito à esfera, ou seja, a esfera está inscrita nele. Tá? O tetraedro regular, tá? Todas as arestas valem o mesmo valor, que eu chamei de A, e eu peguei a altura do tetraedro aqui como H. Tá? Nós sabemos, né, do tetraedro, a gente consegue chegar nessa fórmula que também, se a gente não lembrar, né, pela pirâmide, mas dá um pouquinho de trabalho. Que a altura do tetraedro é a aresta dele vezes a raiz de 6 sobre 3. Tá? E aí, no caso da esfera inscrita no tetraedro, o que é importante para a gente é o seguinte, que a altura do tetraedro são 4 vezes o raio da nossa esfera. A gente tem dois diâmetros aqui, ó, R, R, R e R. Tá? Então, aqui isso é igual a 4R, tá? Então essa é uma informação que é bacana. Como a gente chega nisso é um pouco mais complicado, então precisa estar sendo dado para a gente de graça aí, tá? Então a altura, a gente sabe, a altura do tetraedro é a aresta dele vezes a raiz de 6 sobre 3,
e a altura é o quádruplo do raio da esfera. Então, a gente vai igualar isso, né? H igual a raiz de 6 sobre 3, ou seja, 4R igual a raiz de 6 sobre 3. Achando o A, né, vou passar o 3 para lá, o raiz de 6 para cá, racionalizando, a gente chega aqui, a aresta do tetraedro é 2 vezes o raio da esfera, vezes a raiz de 6. Tá bom? Então esse daqui é um cara que a gente tem que, se a gente decorar algumas coisas, fica um pouco mais simples do que chegar na fórmula. Principalmente por causa desse cara aqui que a gente, né, não viu como que chega nele, porque é bem chatinho de chegar. E aí, né, a gente tem o caso do tetraedro regular inscrito à esfera. Tá? O tetraedro está dentro da esfera, tá bom? Então, galera, a gente sabe que a altura de um tetraedro, né, é igual a raiz de 6 sobre 3. Beleza? Tá? Lembra da altura do triângulo? Né? A altura de um triângulo equilátero era L raiz de 3 sobre 2. A altura do tetraedro é parecido, né? Vai ser a aresta, só que aqui é a raiz de 6 sobre 3. Tá? É uma forma mais tranquila de tentar lembrar. Não sei se, né, uma coisa lembra a outra para vocês. Só que aí é um tetraedro, né? Então aqui é 6 e aqui é 3. Tá? E aí uma outra relaçãozinha também que vai ser dada de graça para a gente é o seguinte, que o raio da esfera ele é 3/4 da altura do tetraedro. Então essa informação para a gente aqui está sendo dada para a gente de graça, tá bom? Então o raio da esfera é 3/4 da altura do tetraedro. Né? Seria esse cara aqui, ó. Tá aqui, né? Que é um raio. Tá? Isso aqui é 3/4 da altura, né? A altura vindo até aqui. E aí, né, a gente pode substituir uma na outra. A aresta, a altura é a raiz de 6 sobre 3, então o raio vai ser 3/4 de a raiz de 6 sobre 3. Posso cortar aqui, né? E aí a nossa aresta, tá? Pode ser 2R raiz de 6 sobre 3, tá? E aí, olha só. Então, se a gente decorar um, talvez fique fácil decorar o outro. Quando o tetraedro está para o lado de fora, né, ele é circunscrito, a aresta é 2R vezes a raiz de 6. Quando ele está para o lado de dentro, é 2R vezes a raiz de 6 dividido para 3. Tá bom? Então, né, a gente percebe, ó, para o lado de fora, a aresta dele vai ser maior mesmo, né? Porque a esfera é menor, então 2R raiz de 6. Para o lado de dentro, como tem que ser menor a nossa aresta, então a gente divide ela por 3. É um jeito também tranquilo da gente tentar lembrar dela. Então bora lá, galera. Ó. O cone equilátero circunscrito à esfera, tá? Vai ser o cone, né, com a esfera inscrita dentro dele. Então a gente tem um cone aqui de altura H, tá? E a esfera de raio R, tá? Qual que é a nossa relação aí, né, do cone com relação à esfera? Que a altura do cone é o triplo do raio. A gente tem 3 raios aqui, ó. Então, raio, raio e raio. Esse raio que eu estou falando aqui é o raio da esfera, tá bom? Então, a altura, né, do cone, a gente sabe que é o raio do cone vezes a raiz de 3, tá? No caso do cone equilátero, tá bom? Então, cuidado que esse R maiúsculo aqui é o raio da base do cone e o R minúsculo é o raio da esfera. Então, a altura de um cone é o raio vezes a raiz de 3. Ou seja, a altura, né, que é raio vezes raiz de 3, é igual a 3R. Né? A gente passa para lá, e aí o nosso raio do cone é igual a R vezes a raiz de 3. Ou seja, o raio do cone é o raio da esfera vezes a raiz de 3. Tá bom? E o nosso outro caso, né? Quando o cone equilátero está inscrito, ele está dentro da circunferência. Tá? Aí, galera, olha só. Nós sabemos que o raio do cone, a altura do cone, desculpa, é o raio dele vezes a raiz de 3, certo? Agora o Rzão é o raio da esfera, tá bom? Que é o raio maior. E Rzinho o raio menor, tá? E aí qual que vai ser a relação, galera? Esse raio aqui, né, da nossa esfera, ele é 2/3 da altura do cone. Tá? Ou seja, o raio da esfera vai ser 2/3 de quem? De R raiz de 3. Se eu quiser deixar o raio, né, do meu cone aí, da base. Quando eu falo raio do cone, é o raio da base, né, galera? Claro, né? O único raio que tem. Sozinho, tá? A gente passa para lá, passa para cá, vai chegar a essa conclusão.
o raio do cone é o raiozão da esfera vezes a raiz de 3 sobre 2, tá? Então, ó, o raiozão aqui, né, que é o raio do cone, é igual ao raio da esfera vezes a raiz de 3. Aqui, o raio do cone é o raio da esfera vezes a raiz de 3 dividido por 2. Então, tá vendo? É o mesmo caso. Ficou bem confuso esse cara aqui, porque ele mudou a letra, né? Um raio maiúsculo era uma coisa, outro raio minúsculo era outra. Mas é a mesma coisa, ó. Raio maior é o raio do cone, raio menor, raio da esfera. Então, raio do cone é igual ao raio da esfera vezes a raiz de 3. Aqui, né, raio do cone é igual ao raio da esfera vezes a raiz de 3 dividido por 2. Então, quando o cone está inscrito, né, é só a gente dividir por 2 o valor do raio aí, quando ele estava circunscrito, tá vendo? É a mesma coisa, tá? Porque aqui o Rzinho é o Rzão e aqui o Rzão é o Rzinho. Cuidado com isso, tá? Peguei da apostila, não ficou tão legal assim essa notação que ele usou, não. Tá bom? Vamos ver um exemplo aí, ó. Num cone reto de raio 6 centímetros e altura 18 centímetros, tem-se uma esfera circunscrita cuja área em metros quadrados é igual a... Então, galera, olha só. Aqui, né, a gente consegue calcular qual que é esse raio aí pelo seguinte, ó. A gente tem o raio do cone, né, 6 centímetros. E a gente tem a altura desse cone de 18 centímetros, tá? A gente pode descobrir qual que é o raio da esfera pelo seguinte, fazer um desenhozinho aqui para a gente tentar entender, tá? A esfera está circunscrita, né? E aí, então o cone está inscrito, ele está dentro aí. Nós sabemos o raio do cone vale 6, né? Nós sabemos a altura. Esse cara aqui vale 18, tá? E aí a gente quer calcular qual que é o raio da esfera, tá? A gente pode colocar o raio da esfera aqui, né? Esse cara eu botei muito para baixo, como se fosse aqui, o centro, tá? Belezinha? Tá? Então, o que a gente pode fazer aí, galera? A gente pode fazer um Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, né? Percebam que a hipotenusa vai ser esse pedaço aqui, que é justamente o raio, tá? Cateto 6, e esse pedacinho aqui que é 18 menos o raio, tá? Fazendo a continha aí, a gente vai chegar que o raio vale 10, beleza? E aí é só jogar na área da esfera. 4πr ao quadrado igual a 4π, né, vezes 10 ao quadrado, vai dar 400 π centímetros quadrados. Aqui, galera, essa resolução foi por um caminho, né, que não é um caminho tão legal, porque ele não usou a fórmula que a gente aprendeu, né? A gente tem o raio aí do cone, a gente poderia, através desse valor, descobrir qual que é o raio da esfera, tá? E jogar na fórmula. Também daria certo aí, não tem problema nenhum, ok? Olha o segundo exemplo. Ache a razão entre o volume da esfera inscrita e da esfera circunscrita a um cone equilátero, tá? Então a gente tem aqui, ó, ele quer que a gente faça o volume da esfera circunscrita, da maior, né, pelo volume da esfera, não, volume da inscrita da menor com a esfera maior, tá? Então vamos lá. Ó, volume da inscrita sobre o volume da circunscrita. O que a gente sabe aí, né? O raiozão, que é o raio da esfera circunscrita, né? Ele é 2/3 da altura. E a altura é 3 vezes o raio da esfera inscrita. Ou seja, o raiozão é 2/3 de 3r. Ou seja, o nosso raio maior ele é o dobro do raio menor. Tá? Se a gente jogar aí na forma do volume, né, ficaria assim: 4/3 de πr ao cubo, 4/3 de πr ao cubo. Aí ele está contando 4/3 de π em cima e embaixo. Então vai ficar rzinho ao cubo sobre rzão ao cubo. Né? Então, vai ficar Rzinho ao cubo sobre 2Rzinho ao cubo. Rzinho vai cortar com Rzinho, né? Rzinho ao cubo com Rzinho ao cubo vai ficar 1 sobre 2 ao cubo, que é 1 sobre 8. Então, o volume da esfera inscrita sobre o volume da esfera circunscrita é 1/8. Tá? E é bacana a gente pensar nessa relação aqui. Né? Para um mesmo cone, né? O raio da esfera circunscrita é sempre o dobro do raio da esfera inscrita, no caso de um cone equilátero, tá bom? E aí, por último, galera, vamos ver o caso do octaedro inscrito à esfera.
Tá? Então, o octaedro inscrito na esfera é o octaedro dentro da nossa esfera aí. Tá? Nesse caso aí, galera, o raio aqui ele vai ser a raiz de 2 sobre 2. Por que isso? Né? Para a gente chegar a essa conclusão, não é muito difícil não. Ó, aqui a gente tem metade da diagonal do quadrado, que é a raiz de 2. Né? Aqui a gente tem o raio que a gente quer calcular, e aqui a gente tem a aresta. Se eu fizer um Pitágoras aqui, nesse triângulozinho aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, tá? A gente chega nessa relação. Tá? Então, hipotenusa ao quadrado, igual a soma dos quadrados catetos, a gente deixa sozinho o R, a gente vai achar essa relaçãozinha aí. O raio da esfera ele vai ser a aresta vezes a raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Isso no caso do octaedro inscrito na esfera. Octaedro regular sempre, tá, galera? Todos os lados iguais. No caso do octaedro circunscrito, aí é um pouquinho mais chato. Tá? Dá um pouquinho de trabalho. Eu até coloquei aqui, né, como que a gente chega nesse cara. A gente vai ter que usar propriedade de losango, algumas coisinhas do tipo. Tá? Então fica mais simples a gente tentar, né, decorar qual que é a fórmula mesmo, infelizmente. Tá? A gente vai chegar nesse caminho aqui. Ó. O raio é igual a raiz de 6 sobre 6. Tá? Então, ó, aqui é a raiz de 2 sobre 2. Aqui é a raiz de 6 sobre 6. Tá bom? Então vamos lá, ó. Determine a área de uma esfera circunscrita em um octaedro regular cuja aresta mede 40 decímetros. Então, galera, nós vimos aí, né, que ó, a esfera está circunscrita, então o octaedro está dentro dela. Nós vimos que o raio, né, dessa esfera vai ser a raiz de 2 sobre 2. Ele deu para a gente, né, qual que é a aresta, que vale 40. Tá? Então vai ficar 40 raiz de 2 sobre 2, que vai dar 20 raiz de 2 decímetros, nosso raio. Ele quer saber a área, né? A gente sabe que a área de uma esfera é 4πr ao quadrado, então vai ser 4π vezes 20 raiz de 2 ao quadrado. Tá? Fazendo isso aqui vai dar 800, né? Ó, 400 vezes 2, né? Vai dar 3.200 π decímetros quadrados, ou, se quiser, né, aproximadamente 10.048 decímetros quadrados. Ok? Galerinha, então é isso, tá? Não se preocupem com gravar essas equaçõezinhas, tá? Não é o que é importante pra gente. Quando for fazer, dá uma olhadinha na fórmula, faz, não tem problema não, tá? O que é importante pra gente é a gente conseguir visualizar aí como a gente chega nisso em alguns casos, tá? Um beijão pra vocês, até mais.